Nós queremos agradecer a presença de todos os colegas, né, colegas médicos, colegas da equipe multidisciplinar, né, essa tecnologia vem para agregar e para ter ganho para toda a instituição. Então, agradecer a presença de todos numa segunda aí de retorno de rotina. Com certeza está todo mundo dedicando um tempo especial para estar aqui junto, para conversar sobre esse assunto tão importante. Doutor Hugo, se o senhor quiser começar transmitir, né, espelhar sua apresentação, eu vou só dar uma pequena introdução, vou apresentar seu currículo. A gente sabe que identificar a piora clínica dos pacientes, ela com certeza é um desafio ainda maior quando a gente fala de unidade aberta, né, já que quando a gente está numa unidade fechada, num ambiente de terapia intensiva, nós temos a possibilidade de ter um médico presente de maneira constante, nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos um número limitado de pacientes, então identificar uma piora clínica dos pacientes de uma certa maneira, mais fácil, né? E permite que a gente faça intervenções bem simultâneas, né? Bem precoces. Só que quando a gente vai para a unidade de internação, a gente sabe que essa realidade não é a mesma, né? Nós não temos um médico presente ali o tempo todo, e nós temos uma equipe que é quantitativamente mais reduzida, e nós temos aí unidades de internação com 40, 50, 60 pacientes. Então, identificar quando um paciente piora é com certeza um desafio. Há pelo menos 20 anos, né, nós temos publicações aí na área médica, no CHEST, no Critical Care, mostrando que entre 6 a 8 horas antes de um evento adverso grave, antes de uma PCE, uma insuficiência respiratória, os pacientes eles já começam a dar sinais de que algo não vai bem, dar sinais de deterioração do quadro clínico. E aí que entra a importância da gente identificar, né, de maneira precoce, padronizar atendimentos também de maneira precoce para garantir uma maior segurança, melhores desfechos para o paciente. Então, aqui no nosso hospital, né, nós começamos em 2018, né, desde 2018, nós já começamos de uma maneira mais simples, né, não é tão né, tecnológica como o Robô Laura. Nós começamos aqui usando o protocolo de NILS, em que a gente faz a detecção de piora clínica através de alteração de sinais vitais do paciente. Em 2020, nós fomos apresentados, né, a tecnologia do Robô Laura, e agora em 2021 nós estamos iniciando, né, a nossa implantação com o projeto piloto, né, nas unidades de internação. Então, o Robô Laura, ele é uma tecnologia já com reconhecimento tanto nacional quanto internacional e que promete, né, trazer grandes ganhos, né, para a nossa instituição. Nós contamos hoje com a presença, né, do Dr. Hugo Morales. Ele é médico infectologista, ele é mestre em medicina interna pela Universidade Federal do Paraná, ele é responsável pelo serviço de infectologia e medicina hospitalar do Hospital Ernesto Gettner, em Curitiba. Ele também é médico infectologista da unidade de transplantes de medula óssea do complexo do Hospital de Clínicas da Universidade do Paraná, formado há mais de 10 anos, tem uma ampla experiência em implantação e gerenciamento de protocolo de sepse, e também é diretor médico cofundador do Laura. Nós agradecemos muitíssimo a sua presença, estamos aqui para aprender um pouquinho com você. Fique à vontade. Tudo bem? Boa noite. Estão me escutando bem? Legal. Primeiro, Jaqueline, muito obrigado a todo mundo da Unimed Sul Capixaba. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Muito obrigado pelo espaço. Então, a ideia aqui é justamente conversar, é mostrar um pouco do conceito, do que a gente fez até agora, e ficar muito aberto para trocar experiências nesse contexto, né, que, como você colocou muito bem, é extremamente desafiador. E, como você disse, sou médico infectologista e sou médico infectologista que gosta de ver paciente, né? Eu gosto de escutar a história do paciente, o raciocínio clínico, tocar no paciente. E quando eu me formei, eu vim para Curitiba e faz mais ou menos uns 5 anos que estou fazendo uma migração ou um aumento de escopo na área da tecnologia. E por que eu estou começando a olhar mais para a tecnologia? Justamente porque eu entendi que a tecnologia é a única forma de a gente conseguir democratizar e levar a segurança de uma forma
democrática, né, segurança e qualidade essencial a todos os pacientes. E essa constatação de que a tecnologia é o único modo de você conseguir ser de uma forma democrática e levar a qualidade e segurança do paciente, essa constatação nasceu do dia a dia, principalmente de indignações e de angústias que vivia nessa lida de você estar no dia a dia vendo o paciente e fazendo gestão de protocolos, principalmente de sepsis aí, ou também na frente de uso racional de antimicrobianos. Ah, quando, mais ou menos em 2000, eu terminei a residência no HC em São Paulo em 2012, voltei para Curitiba e comecei a trabalhar, como falei, no uso racional de antimicrobianos e protocolo de sepsis. E tinha muita dor, né, muita dificuldade, tanto do ponto de vista macro, né, gerencial, quanto micro. No macro, principalmente, você ter os dados em tempo real. Então, tentar ver todo mundo vai sentir isso na pele, acho que todo mundo está aqui, sente a dificuldade, por exemplo, de gerar um relatório. Então, eu gero um relatório através de um prontuário eletrônico, por exemplo, mas isso é muito difícil eu conseguir ter em tempo real e eu conseguir ter uma consistência nesses relatórios. Cada pessoa que gera um relatório geralmente tem um pouco de diferença nos resultados. E também no micro, no dia a dia, como você vê o paciente em piora clínica, como identificar esse paciente de uma forma mais antecipada. Em 2016, eu estava na Associação Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar e organizei um simpósio justamente com o convite dos hospitais, chamando todos os hospitais do Paraná, perguntando como você faz esse protocolo de sepsis, como você faz o gerenciamento na prática mesmo. E nesse simpósio eu tive a felicidade de encontrar um cara chamado Jackson Fressato, que ele estava com um protótipo de uma ideia muito bacana, de tentar gerenciar todo esse cuidado. E justamente o Jackson, ele veio de uma história como paciente, né, como acompanhante de paciente, que a filha dele realmente teve uma piora de sepse, um caso identificado tardiamente de sepse, acabou falecendo por causa disso. E desde então ele estava investigando na figura de analista de sistemas como que ele poderia melhorar esse esse problema, né? Como que poderia fazer com que outros hospitais ou outros pacientes não tivessem esse mesmo fim. E junto com o Christian Rocha, que é atual CEO, ele é engenheiro da computação, cientista e fez mestrado em área de inteligência artificial. A gente fundou em 2016 o projeto Laura. E é um projeto, justamente, era um projeto porque tinha um foco muito alinhado e muito um escopo fechado em sepsis. Mas a gente percebeu que para resolver o problema da sepsis, teria que ser uma solução sistêmica, não era um problema único. Então, um paciente em paciente sepsis dentro do hospital não é um paciente isolado. Os problemas que estão lá, eles são os problemas que permeiam todo o sistema de saúde. Então, a gente ampliou o nosso escopo, né? É, inicialmente de sepse dentro do contexto hospitalizado e principalmente na UTI, depois a gente entendeu que talvez o maior benefício seja no paciente fora da UTI, na enfermaria, e a gente entendeu que isso, para resolver o problema de sepse, eu teria que resolver um problema maior, que é um problema de deterioração clínica, que é aquele cujo desfecho final do paciente, o processo cujo desfecho é internação na UTI, né, não esperada, ou eventualmente óbito do paciente. E recentemente, principalmente com a COVID, a gente aumentou o nosso escopo com esse entendimento de jornada do paciente para fora do hospital também, com uma solução que a gente chama hoje de Laura Care. Hoje a Laura acompanha toda a jornada do paciente, seja na atenção primária, fazendo promoção à saúde, fazendo uma interface conversacional e fazendo a coordenação do cuidado do paciente desde a atenção primária, e fazendo evoluções e avaliações do paciente enquanto tiver eventos agudos, por exemplo, ainda pré-hospitalar, mas dentro do hospital também com um sistema de suporte de decisão clínica mais robusto do que inicialmente a gente tinha avaliado e implementado, né? E também na deshospitalização do paciente, nessa transição entre o paciente hospitalizado e o paciente que vai reinserido na sociedade. Até eu fico, por favor, qualquer coisa aqui, se quiserem interromper, fico aberto para responder perguntas em qualquer momento, tá?
Então, agora a gente tem, como falei, em toda a jornada do paciente, a gente tem dois focos principais, que é o Laura Inteligência Clínica. Ele saiu de Laura CEPS para interação clínica e agora para inteligência clínica. Eu já vou explicar um pouquinho mais por que desse conceito. E também para o Laura Care, que é o Laura fora do hospital. Então, hoje a gente contempla toda a jornada do paciente. E quando a gente está dentro do hospital, essa é uma figura que eu acho genial e que é a sensação que eu sentia no dia a dia dentro do hospital. Então, muitos processos acontecendo ao mesmo tempo. Você tem uma quantidade gigantesca de dados e de informações perdidas e tem uma dificuldade imensa de comunicação. O problema é que nesse contexto, nesse sistema complexo, o paciente pode eventualmente sofrer uma falha de atendimento. Por exemplo, não identificando uma piora clínica do paciente, ou uma informação não sendo passada de uma equipe assistencial para outra. E essa falha de atendimento, como a Jaqueline muito bem pontuou, ela tem uma consequência direta, que é a questão muito relacionada com o tempo. Então, o tempo aqui é fundamental. E quando você acaba não fazendo o diagnóstico apropriado, antecipado de algum evento, seja deterioração clínica, por exemplo, isso vai ter um desfecho importante, um impacto negativo no desfecho. Por exemplo, no tempo, aqui colocando na sepse, né, assim, infecção, sepse e eventualmente choque séptico, a gente sabe que quanto no contexto de choque séptico, se não começado o antibiótico apropriadamente, tem aumento na mortalidade. Mas isso também é verdade para outras causas de piora clínica. Então, por exemplo, tem um distúrbio hidroeletrolítico, ou tem uma hipercalemia, uma arritmia, que se eu tivesse feito um diagnóstico e uma intervenção apropriada, eu teria feito um desfecho diferente. E aqui a gente pode colocar que a saúde é uma função em tempo, de uma forma escrita matematicamente. Quando a gente estava lá atrás, em 2016, a gente foi estudar um pouco mais sobre essa cadência, como que a gente faz hoje essa detecção ou mais antecipada do paciente em piora clínica. Geralmente são variações sobre esse ciclo que eu vou mostrar aqui. Você tem um paciente, tem-se o braço aferente, né, que você tem uma avaliação da enfermagem, pelo técnico de enfermagem, enfermeiro a cada X tempo, 6 a 8 horas, isso no contexto da enfermaria. Você tem uma avaliação dos sinais vitais, né, como disse, e se tiver alguma alteração, chama o time de resposta rápida ou o médico de plantão, ou seja, o médico hospitalista, que vai dar que a gente chama de braço eferente, fazer o diagnóstico e tratamento efetivo. Qual que é o problema desse ciclo? Esse ciclo, a gente sabe que 25% das vezes, quer dizer, uma a cada 4 vezes que o paciente está em piora clínica, eu não consigo fazer esse ciclo funcionar. Por que isso não funciona em 25% das vezes? Olhando, elencando os principais obstáculos, a gente pontua 3 principais, três que têm um impacto direto nessa não adesão e nessa dificuldade desse braço aferente chegar até o time de resposta rápida, até o médico para fazer o braço referente. E esses 3 pontos são principalmente os dados desconectados. Então, hoje eu tenho dados que estão digitalizados, mas eles estão em silos, eles estão em locais diferentes, eles estão desconectados e longe do tomador de ação. Então, para eu buscar uma informação, eventualmente num prontuário eletrônico, eu gasto muito tempo. E como tem muito dado, muitas informações, essa informação essencial, ela pode se perder no meu processo de busca. Os scores clínicos que a gente utiliza hoje, eles têm baixa acurácia. Por quê? Porque eles foram feitos no contexto à beira de leito. Então, o Early Warning System, o Early Warning Score, ele foi primeiramente escrito em 96. Então, isso daqui é na metade da década de 90, e eu não conseguia ter mais do que 4 ou 5 variáveis, porque esse score é utilizado à beira de leito. Então, mesmo o Modifier Early Warning Score ou o National, o News, eles são scores que utilizam poucas variáveis e o sistema de somatório, porque é o sistema que é mais simples para ser implementado na beira do leito. E um terceiro ponto, que isso não tem hospital do mundo que possa dizer que tá livre, é a falha de comunicação. A gente sabe que a principal causa de evento adverso dentro dos hospitais são os erros de comunicação, tanto que é uma meta da segurança do paciente, a meta 2,
a comunicação efetiva. Então, esses 3 pontos juntos representam, ao nosso ver, a principal causa de você não identificar e não ativar esse ciclo de identificação e resposta ao paciente em piora clínica. Explorando um pouquinho mais a questão de dados, tem um trabalho bem bacana que traz do Harvard Business Review, que a gente tem ao redor de 50 mil pontos de dado que eu tenho que olhar para fazer um diagnóstico ou fazer uma terapia, para tomar uma decisão clínica, que o médico tem que olhar. Só que o problema disso é que 60, então, menos que 1% desses dados, eles são realmente cruciais para a tomada de ação. A gente tem, como comentei, um Big Data hoje, só que esse Big Data está causando um afogamento do médico, né, da equipe assistencial. A gente não sabe o que é importante dentro daquelas informações. E o que mais preocupa é que a gente gasta mais tempo com o prontuário eletrônico do que efetivamente com o paciente. A gente fica mais tempo procurando a informação ou registrando aquela informação do que efetivamente fazendo o que um humano tem que fazer, o que a gente deveria estar fazendo mais tempo, né, gastando mais, olhar o paciente, olho no olho, tocar na pele e escutar a história do paciente. E será que esse problema é só do Brasil, ou só da América Latina? Não, isso daqui não é um problema só de terceiro mundo ou paciente ou país em desenvolvimento. Aqui é uma tese, por exemplo, um PhD europeia, que mostra realmente que você tem vários desafios e oportunidades de melhorias. Um grande problema aqui no Early Warning Score, por exemplo, é o Pedro e Lobo, né? Então, você tem o falso positivo, que você vai gerar uma não confiança nesse score. E aqui ele, avaliando, por exemplo, de forma qualitativa, o grupo de enfermagem tentou avaliar por que não funcionava, né, esse ciclo de ativação do time de resposta rápida. E a grande maioria dos enfermeiros desse hospital achavam que não era mandatório, não era obrigatório seguir o protocolo de Early Warning Score. Então, eu vejo que a gente usa uma ferramenta que, por causa de problemas da acurácia dessa ferramenta, por exemplo, falsos positivos, gerando uma fadiga de alerta, você faz com que ela caia em descrédito e eu não a utilize mais. Isso causa problemas, porque vai muito mais da decisão do profissional de saúde, da impressão do profissional de saúde, do que efetivamente uma conduta institucional de um protocolo institucional. E qual que é a nossa solução para esses 3 problemas? Então, veja, tem dados desconectados, eu tenho scores clínicos de baixa acurácia e eu tenho problemas de comunicação. Então, a gente trouxe um robô assistente que conecta com o prontuário eletrônico e traz principalmente 3 pilares para essa melhoria. Um, que é o suporte à decisão clínica, então, das informações mais importantes do prontuário para a palma do médico ou para a palma do enfermeiro, ter um hub de comunicação bastante efetivo, que se conecte entre os times, e uma gestão de protocolos, saber o que está acontecendo no dia a dia, no passo a passo desse paciente. Um pouquinho mais a fundo, então, a gente conecta com o prontuário eletrônico, e aquela desorganização dos dados, seja exames laboratoriais, sinais vitais, a gente coloca tudo no mesmo core, no mesmo motor, e aquele motor vai gerando insights, e vai gerando alertas, que podem ser por machine learning, ou também regras de negócio. Por exemplo, uma regra de negócio que é bastante efetiva e não tem por que utilizar outra coisa diferente do que uma regra de negócio, é a neutropenia febril. Então, eu sei que um paciente com neutrófilo abaixo de 500 e uma temperatura acima de 38, por exemplo, 37,8, eu tenho que gerar um alerta e tenho que mapear e tenho que gerenciar o que está acontecendo com esse paciente. Queria compartilhar com vocês um pouquinho do nosso modelo. Isso daqui é um modelo que a gente teve do ano passado, uma publicação, a gente está submetendo um novo artigo atualizando esses dados, mas a princípio esse daqui foi feito com 6 diferentes hospitais, né, entre 2016 até outubro de 2019, com mais de 120 mil atendimentos médicos e uma quantidade bastante grande, 7,5 milhões de pontos de data.
Aqui a gente consegue ver o workflow do próprio modelo, né? Então a gente faz um pré-processamento dos dados e através de algumas validações, cross-validation, leave one group out, por exemplo, a gente testou alguns modelos, que são esses aqui abaixo, e comparou com o Mills e com o News. Aqui eu acho que é bem interessante tentar entender um pouquinho mais dessa linha do tempo. Então, como que funcionaria o modelo de machine learning? O modelo machine learning é um método matemático, né, estatístico, e que ela usa uma massa de dados gigantesca para você conseguir identificar padrões. E aqui você olha, por exemplo, dentro dessa linha do tempo, o importante é ver como que a gente faz esse janelamento, né? Então, você tem a admissão do paciente, você tem a coleta dos sinais vitais do paciente, e aqui tem um desfecho do paciente, seja uma alta, ou seja alta para casa, ou seja óbito do paciente. Então, do nosso modelo, o que que a gente faz? A gente tem um tempo que ele é ignorado, né, para você ter uma predição. Isso daqui pode ser 12, pode ser 24, pode ser 36 horas. Nesse modelo que eu estou comentando com vocês, foi usado 12 horas, e uma janela de 24 horas que coleta os sinais vitais dentro dessas 24 horas. O que que faz isso? Ele faz uma coisa muito interessante que eu consigo coletar todas as frequências cardíacas desse tempo, todos os sinais, todas as temperaturas do paciente, a pressão, e o modelo vai aprendendo qual que é o padrão daquele paciente. Então, se o paciente tem uma frequência cardíaca um pouco mais alta, a variação dessa frequência cardíaca vai ser determinante, por exemplo, para ter uma predição e uma probabilidade maior de óbito em 12 horas, né? Nesse estudo especificamente, a gente usou os sinais vitais, temperatura, saturação de oxigênio, frequências respiratórias, a glicemia do paciente, pressão, e esse como dados variáveis, dinâmicos, e alguns dados estáticos, né? Por exemplo, o sexo biológico, a idade, o tipo de enfermaria, se o paciente está em enfermaria cirúrgica ou clínica, e o dias, a tempo de permanência no hospital. E como comentei, o target, né, o desfecho que eu queria olhar aqui nesse trabalho é você ter o paciente vivo ou o paciente óbito em X tempo. Comparando aqui, os modelos machine learning versus News e versus Mills, a gente consegue ver que todos os modelos que a gente testou tiveram uma performance muito superior aos métodos usuais. E o legal é que, olhando nos 6 hospitais, todos os 6 hospitais, por exemplo, aqui comparando o Light GBM, né, todos os 6 hospitais tiveram performance superior ao Mills e ao News nessa mesma população. E uma coisa interessante, é uma grande pergunta que é hoje, né, tá, eu tenho machine learning, mas como que eu entrego essa informação? Como que eu parametrizo para aquela população, para aquele hospital específico? E algo que a gente saiu como solução foi fazer justamente após o onboarding, durante o processo de onboarding, o processo de entrada do hospital dentro do sistema Laura, a gente senta junto com a diretoria médica e, em conjunto, define qual seria esse ponto de corte. E a gente tem uma ferramenta justamente que você consegue ver essas métricas atualizando em tempo real. Então, por exemplo, aqui eu tenho de 0 a 1, um cutoff. Quanto mais próximo de 1, eu tenho uma métrica mais específica, né? Eu tenho resultados mais específicos, só que eu perco um pouquinho de sensibilidade. E aqui, mais próximo do 0, eu ganho sensibilidade, mas eu perco a especificidade. Então, depende muito também da característica do hospital e o que a gente quer melhorar. Será que eu quero ser mais sensível e identificar o paciente em piora clínica de uma forma mais antecipada e fazer intervenção? Esse é meu problema. Ou não, eu quero ser mais específico porque eu estou começando o processo, talvez eu estou com um receio de falsos positivos e talvez eu quero que esse meu cutoff seja um pouco mais alto para não ter tantos falsos positivos e não perder aí o engajamento da equipe, né? Então, esse sentar com a equipe, com a direção médica, técnica, assistencial e definir em conjunto o cutoff, acho que isso foi um grande diferencial e isso ajuda bastante na implementação da prática do modelo.
E a interface, outro ponto, como a gente comentou, então a gente tem dados desconectados, esses dados agora estão todos conectados no mesmo motor, e ele gera insights, seja por regras de negócio, por exemplo, neutropenia febril, como comentei, mas também muito com a machine learning, né, para predição de deterioração clínica. E a gente entendeu também, nesses tempos, dentro dos hospitais, que diferentes profissionais de saúde precisam de diferentes interfaces. Então, desculpa. Eu sei que o enfermeiro, por exemplo, ele tem uma adesão muito maior com desktop, com computador e com dashboard. Em contrapartida, o médico não. O médico tem uma adesão muito grande com aplicativos e com telefone. Então, entendendo esse contexto, a gente também tem o Laura Assistant, que é um suporte para tomar a decisão clínica. Então, a gente tem, que eu posso depois mostrar, conectar em tempo real também, a gente tem aqui as informações, a proposta inicial aqui é você ter as informações hierarquizadas na palma da mão do médico assistencial. Então, você tem, por exemplo, aqui vocês têm os pacientes, a quantidade de alerta que tem dos seus pacientes, e estratificado por tipo de alerta e buscando por setor, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, se você tem um paciente que está em piora clínica, um paciente que tem alerta, eu consigo clicar no paciente e consigo entender de uma forma direta o que aconteceu com ele. Então, aqui cada um é um card, e o legal aqui é que o machine learning ele serve como uma hierarquização. O paciente mais grave, ele aparece por primeiro, e ele faz uma gestão dessa informação usando machine learning. E quando eu posso aprofundar essas informações, cadê o GIF? Depois eu mostro no aplicativo em tempo real. Você pode aprofundar esse card tendo todo o timeline do paciente e sabendo informações dos sinais vitais, medicamento, culturas positivas e acompanhar a evolução do paciente. Interessante que a gente que alguns resultados na prática, né, a gente está já a mais de 10 milhões de atendimentos, com um total de 3,2 milhões de pacientes. A gente tem um grupo de pesquisa dentro da Laura, então tem um time de pesquisa que ajuda muito na validação e na estruturação dos dados. A gente sabe que para machine learning não basta ter só Big Data, a gente tem que ter Big Data de uma forma organizada e estruturada. A gente está já a mais de 33 hospitais, com alguns resultados interessantes, e inclusive a gente levou para um simpósio de inteligência artificial que vai acontecer agora em outubro. A gente foi selecionado como os 2 melhores papers desse projeto, desse simpósio, que é o SAIL, que é um simpósio de inteligência artificial que é organizado por Johns Hopkins, Harvard, e vai acontecer agora em Bermudas, e por causa dos nossos resultados, a gente foi selecionado para um travel grant do New England Journal of Medicine, mostrando alguns resultados, principalmente em tempo de internação e mortalidade. Aqui também acho que quis trazer um dado recente, é um hospital que a gente é parceiro, e que eles têm a codificação dos pacientes, e é bem interessante ver que o case mix aqui é uma classificação de comorbidade do paciente. Então, o paciente que tem um case mix maior, ele tem uma comorbidade maior e ele tem uma tendência de ficar mais tempo internado e consumir mais recursos. E a gente viu aqui que no período pré, que é azulzinho, período pós-implantação da Laura, nesses pacientes, principalmente pacientes que tem um case mix mais alto, a tendência é descolar o tempo de permanência. Então, o pré, eu tenho uma tendência de ter mais tempo de permanência do que comparativamente com o pós, e isso associado com uma tendência também de diminuição de mortalidade. Outro resultado que é muito legal nosso, em 2019, o Hospital Márcio Cunha, após a implementação do sistema Laura, ele teve uma economia de 5,5 milhões, justamente mostrando uma diminuição no tempo de permanência do paciente e uma diminuição na transferência para terapia intensiva inesperada. E interessante, e uma coisa bem legal aqui, é que a gente foi o ganhador, né, com o Hospital Márcio Cunha, e com o Hospital Erasto Gettner, a gente ficou como primeiro finalista, também com o projeto da Laura. Então, nesse HIMSS Elsevier Digital Healthcare Award, a gente ficou tanto em primeiro como em segundo lugar, aí com o Hospital Márcio Cunha, com o Hospital Erasto Gettner. Além
benefícios no dia a dia, práticos, tanto de gestão quanto do microgerenciamento de paciente em piora clínica, alguma coisa que a gente está trazendo, como comentei também, que a gente tem uma equipe de pesquisa, é o fomento à pesquisa. A gente tem um olhar muito importante e muito forte em RWD, dados de vida real, e RWE, evidência de vida real. Por exemplo, aqui é um mestrado aqui da UFPR, né, da Universidade Federal do Paraná, que vai ser defendido aqui até o final do ano, que a gente conseguiu avaliar os pacientes com disnatremias. Então, de uma forma bastante simples, de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, a gente levantou 19 mil pacientes e classificou nessa primeira janela de 24 horas se eles tinham hipernatremia ou tinham hiponatremia e comparou isso daí com o desfecho. Vejam que levantar 19.600 pacientes, isso daí é uma das maiores coortes da América Latina de pacientes com disnatremia. Então, realmente, é uma possibilidade de você alavancar a pesquisa justamente no contexto nosso, que seria impossível de levantar aí 19 mil pacientes para análise estatística. E a gente consegue ter uma boa granularidade desses dados, justamente porque eu comentei que a gente tem essa equipe que fomenta, que está focada em você estruturar os dados. Então, por exemplo, aqui eu consigo comparar de uma forma, desses 19 mil pacientes com normonatremia e hiponatremia, consigo comparar aqui um odds ratio das características de sinais vitais dos pacientes. Então, eu vejo aqui que os pacientes, por exemplo, com hiponatremia, tinham uma tendência, tinha um odds ratio de 1,5 para taquicardia, hipotensão, hipertermia, por exemplo, hiperexia e dessaturação. Até fica aqui o convite para participação, porque a gente tem alguns projetos de pesquisa e a gente adoraria tê-los também como centros parceiros para pesquisa clínica, tanto na construção de algoritmos de machine learning, quanto outros estudos interessantes também com RWD e RWE. Aqui eu vou comentar um pouco dessa outra solução do Laura Care, de uma forma mais rápida, daí a gente abre, eu vou mostrar daí o aplicativo na prática. Ainda tem ali mesmo. O castelo vai passar da ponte, que vai até a volta. Acho que... Alguém tem uma pergunta? Acho que não. E o Laura Care é aquela solução que surgiu ano passado, em 2019 para 20, né? A gente já tinha dentro do roadmap. Se a gente quer impactar na jornada do paciente, a gente sabia que tinha que ir para fora do hospital. Assim como a gente saiu da UTI, foi para a enfermaria e teve um fit até maior do produto na enfermaria, a gente entendeu que tinha que ir para fora também do hospital. Principalmente, me lembro, uma sexta-feira, 13 de março do ano passado, a gente pensando como que a gente poderia ajudar. Justamente foi o momento que Curitiba estava entrando em algumas restrições maiores de circulação aí por causa da pandemia. E o que a gente entendeu é que a gente, naquele momento, a sobrecarga do sistema de saúde ia ter o grande impacto negativo. A gente sabia também que só você oferecer um acesso ao cuidado, sem ter junto uma coordenação desse cuidado, não tinha muito valor. Então, só oferecer, por exemplo, teleconsultas, sem estar inserido no sistema, em uma jornada do paciente, a gente não enxergava muito valor. Então, a gente desenvolveu o Laura Care, que é justamente uma proposta, uma plataforma que aumenta tanto o acesso, mas também ajuda na coordenação desse cuidado. E ele é dividido em níveis, muito similar e muito espelhado no que acontece no Reino Unido, principalmente com o NHS, com uma solução mais digital. Então, no primeiro nível, você tem um assistente virtual que tira as dúvidas do paciente, as principais dúvidas. Eventualmente, se tem uma identificação de sintomas, dor de cabeça, dor de barriga, ele migra para uma triagem virtual, uma pré-anamnese, em um ambiente seguro, já seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, e a partir daí você classifica o paciente em leve, moderado e grave e segue esse paciente por toda essa jornada. Então, o paciente leve acompanha com o robô, sem necessidade de interação humana, e os pacientes moderados ou graves, eles partem para uma plataforma já com uma interação, com teletexting, né, com textos e mensagens, com a equipe assistencial, ou eventualmente, se necessário, uma teleconsulta.
Então, aqui tem o assistente virtual, você tem a plataforma de avaliação do paciente, classificação do paciente, e o acompanhamento com o robô, ou eventualmente uma teleconsulta, se for necessário. E dentro da Covid, entendeu, teve um apoio muito grande de fomento do Instituto Votorantim, teve um apoio também do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a gente entendeu que a solução funcionava para a Covid, mas funcionava também para outras queixas agudas, né, como diarreia, dor de cabeça, a dor abdominal, e também funcionava para você ter uma coordenação do cuidado das linhas de cuidado mais longitudinais, que nem hipertensão e diabetes. Hoje a gente trata todas essas frentes, inclusive tem um mapeamento epidemiológico para tentar fazer o diagnóstico e seguimento desses pacientes. Aqui numa forma mais linear, né? Alguns resultados, como eu falei, a gente teve uma publicação desse ano com o Frontier, junto com o Adriano Massuda, que é professor da FGV, mostrando essa experiência inicial, e o assistente virtual também foi foco de um trabalho que a gente caminhou para esse projeto, para esse simpósio, que eu sugiro muito, assim, eu recomendo muito a participação aí, vai ser virtual, híbrido, né, presencial e virtual, que vai acontecer agora em outubro, que é o SEIO, que é Simpósio de Inteligência Artificial in Learning Health Systems, em sistemas de saúde que aprendem ou sistemas inteligentes. Alguns parceiros nossos, a gente já está em algumas cidades também, e eu só vou conectar aqui meu telefone para mostrar para vocês na prática também esse novo aplicativo, o Laura Assistant. Mas enquanto eu conecto, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, estou completamente disponível. Eu vou comentar aqui, Hugo, só que, como eu falei no início, né, em 2018 nós começamos, e foi um grande aprendizado, né, foi justamente o que você falou, a gente acabou implantando o NIOS, né, o nosso sistema de gerenciamento de prontuários, que é o MVPEP, então ele identificava, né, as alterações de sinais vitais, mas a gente acabava caindo nesse hiperdiagnóstico, né? Então, a gente tinha um volume de gerado muito grande, né, de protocolos de deteriorização, que realmente acabava subestimando, né? Então, já não era tão valorizado esse dado, né, frente a essa quantidade de protocolos positivos, né? Então, o Laura vem como uma experiência nova para a gente, então a gente está fazendo essa transição aí, né? Aprendendo com Laura, e como a gente vê, né, os ganhos, né, que benefícios que a gente tem pela frente aí, que a gente com certeza espera agregar na segurança, na qualidade da assistência. Exatamente, só vou conectar aqui, só um segundinho, tá? Isso aqui, acabou de desconectar, só um pouquinho. Vou aproveitar enquanto o Hugo está conectando aí. Acho que alguns cooperados, né, alguns colegas na semana passada tiveram a oportunidade de participar, né, do planejamento estratégico, né, e a gente já comentando, né, que a teleconsulta, né, já é uma coisa que já está ultrapassada, a gente tem que ir além disso, né, e com o Hugo apresentando aí o Laura Care, mostra que a gente tem tudo para ir além da teleconsulta, né, então você monitorar um paciente em ambiente domiciliar de maneira assim automática, né, identificar precocemente até uma piora clínica no ambiente domiciliar, à medida que você vem acompanhando esse paciente, com certeza é uma evolução da teleconsulta, né, é ir além, né, fazer uma leitura bem maior do paciente. Pessoal, se alguém quiser ir alguma pergunta, algum comentário, enquanto prepara aqui a apresentação sobre o app, alguém quer falar alguma coisa? Eu vou falar um pouquinho. Hugo, parabéns pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem?
Meu nome é Paulo Casotti, eu sou cirurgião torácico, né? Achei bem interessante o projeto. E, na verdade, eu acho que talvez à medida que se for criando um banco de dados bem grande, né? Se você puder ter a interação do médico assistente com a Laura especificamente, isso tende a ter acho que uma melhora maior, vamos dizer assim. Vamos supor, eu estou indo para o hospital para passar visita nos pacientes. E aí, de dentro do meu carro, eu já aciono, quantos pacientes eu tenho internado? Quais são aonde eu preciso ir primeiro? Qual foi o débito do dreno do paciente X? Então, eu acho que essa interação com a inteligência artificial talvez no futuro seja uma boa, né? E assim, se o médico assistente recebe todas essas informações também, à medida que elas são colocadas dentro do sistema, vamos supor, Laura, passei visita, acho que meu paciente está com uma hiponatremia, aí eu solicito o exame o sódio, e assim que sai o resultado do sódio, você recebe logo um alerta. Ó, o sódio do seu paciente veio baixo. E se você puder ter essa interação, eu não sei até que ponto isso é possível, para autorizar uma correção, mesmo sem, às vezes, ter que ir ao hospital. Enfim. É uma coisa bem nova. Oi, Paulo, tudo bem? Eu acho que Oi. cortou no final, mas eu estou completamente de acordo com você, tá? Eu acho que você pegou exatamente o porque sempre foi uma dificuldade do dia a dia, né? Então, o que a gente está Sim. fazendo aqui com a Laura é o que que eu gostaria como médico de ter, isso que a gente está buscando aqui, né? É exatamente isso, ter informação mais importante no meu telefone, no momento correto, para fazer a intervenção. Quantas vezes a gente não foi, você sai do hospital um dia, e no outro dia você volta, o paciente está rebaixado, nível de consciência há 6 horas e ninguém viu, tá até evoluído, mas ninguém falou, ninguém. Então, eu acho que Na verdade, a ideia é usar a inteligência artificial e usar todo esse contexto para essa melhora. Deixa eu ver se, acho que eu consegui baixar aqui, né? na verdade é como se tivesse, sei lá, 5 R1s trabalhando para você ao mesmo tempo. Então, você pudesse perguntar as coisas mais importantes que você julga de cada paciente, e ela já ia te dando essas informações. A partir do momento que você chegasse para ver propriamente dito o paciente, você já tivesse essas informações principais e pudesse fazer qualquer alteração. Né? Exatamente. Então, Paulo, só dá uma olhada aqui, vê se você pode imaginar isso. Claro que a gente tem algumas coisas que caminhar para frente, mas algumas coisas são verdade, já podem acontecer. Então, a ideia aqui, por exemplo, o laudo Unimed seria, por exemplo, vamos pegar aqui o Paulo como cirurgião torácico, né? Olá, Paulo. Imagine que você tem aqui, como é um teste, não está concatenado o paciente ao médico. Mas imagina aqui, olá, Paulo, meus pacientes, você sabe que tem 5 pacientes internados, e você tem, por exemplo, um alerta do paciente aqui do lado de um desses 5 pacientes. E o legal é que, como comentei, o alerta ele pode ser gerado por machine learning, mas ele pode ser, e isso é uma coisa que a gente está cada vez sendo mais, tenta trabalhar mais para você ser customizável esse alerta. Então, eu quero, para esse setor, alertar, por exemplo, neutropenia febril, como comentei. Eventualmente, a gente pode mais para frente pensar em até débito de dreno. Então, vamos colocar no busca, como não tem nos pacientes, vamos buscar os setores daqui, né? Eu não conheço o hospital de vocês, tá? Esse daqui é um ambiente de teste, mas acredito que sejam as unidades de vocês do hospital, né? Vamos ver, por exemplo, um AH, que você tem 21 pacientes. E aqui tem pacientes que têm pouco tempo de internação. Então, unidade de internação rápida aqui, parece, né? Você tem
pacientes com... Aqui é o card do paciente, então, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui você tem um CH, é a unidade dentro do hospital, que você tem... aqui tem 8 pacientes internados, e você conseguiria ver dentro do setor ou da lista dos seus pacientes quais são esses pacientes e qual que é o apartamento deles. E aqui, de acordo com a Lei Geral de Proteção, é possível colocar o nome, mas isso daí fica também a critério do hospital. Você pode colocar o nome do paciente, ou sigla, ou o número de atendimento, a identificação do gênero e a idade do paciente. E você tem, por exemplo, aqui, você clicando nesse paciente, você consegue ter, mergulhando as informações mais atualizadas. Então, em tempo real aqui, na internet, no telefone, você consegue ver quais são os alertas, né, que gerou. Aqui, no caso, o paciente não tem um alerta específico, não tem algum exame crítico alterado, né, se tivesse um hipernatremia, se tivesse uma hipercalemia, uma piora da função renal, ela estaria aqui. E eu consigo ver também como está a característica desse paciente nas últimas 24 horas. O paciente está sem dor, o paciente tem frequência cardíaca boa, frequência respiratória estável, também eventualmente tem uma glicemia capilar de 226, mas a pressão está boa e o paciente está estável. E de culturas, aqui da microbiologia, eu tenho um paciente, uma cultura prévia ali com um aspirado traqueal, por exemplo, com um Staphylococcus aureus. Se eu quiser saber mais informações, veja que você vai do alto conceito, do high concept, né, do alto nível, só com as informações mais importantes, e você tem a capacidade de ir aprofundando progressivamente. E aqui é o que a gente chama da timeline, essa linha do tempo, nessa questão da jornada do paciente. Eu consigo saber tudo o que aconteceu com ele e posso classificar por camadas. Então, quais foram os alertas que ele teve, quais foram os sinais vitais, aqui eu consigo ver só os sinais vitais do paciente, quais são os exames laboratoriais que o paciente coletou, onde que ele se movimentou, onde que ele estava internado, para onde que ele foi, e legal também eu consigo ver os medicamentos que foram ministrados e prescritos para o paciente. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, usou quetiapina, e aqui todas a prescrição dele, rivaroxabana, insulina. Sabe aquela coisa, você não precisa confiar mais no R1, você pode, será que ele está com rivaroxabana mesmo ou não? E você checa lá do telefone se o paciente está usando ou não está usando aquele medicamento. Isso tudo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, e como se comentou, aqui não tem ainda nessa versão do aplicativo, mas isso a gente vai lançar esse trimestre, é um hub de comunicação. O que é isso? É o WhatsApp dentro do aplicativo. Então, ao invés de ter o WhatsApp, eu tenho aqui nessa tela, vai ter um hub de comunicação, você entra e você pode se comunicar com os outros profissionais de saúde. E o grande diferencial é que eu vou ter, nessa comunicação, eu vou ter, por exemplo, aqui o paciente. Então, o centro do paciente, o centro dessa comunicação sempre vai ser o paciente. Então, aqui dentro do paciente vai estar todas as informações, eu vou conseguir trocar as mensagens, por exemplo, o paciente está com manda um arroba, por exemplo, para o infectologista. Esse paciente está com uma secreção feia aqui no débito, no periósteo do dreno de tórax. O que você acha que a gente pode fazer? E ele pode responder também, né? De uma forma rápida, assim como a gente usa o WhatsApp hoje em dia, né? Além disso, como é teste aqui, ele caiu. Deixa eu voltar ali só um pouquinho. E, além disso, a gente pode colocar também todos os protocolos do hospital dentro do aplicativo. Então, todos os protocolos de antibiótico podem ser transformados e colocados aqui também dentro do aplicativo para facilitar o uso e aumentar a adesão, por exemplo, à terapia empírica correta, né? Acho que era isso. Hugo. Oi. Eu sou Osório, cirurgião geral. Parabéns aí pela sua apresentação. E estou vendo que isso aí traz um ganho muito grande para o nosso paciente, né? E traz também
para nós médicos, uma segurança, porque muitas das vezes, no nosso hospital, tem o hospitalista, que às vezes nos chama para dar um parecer, e ele não tem nem ideia, porque ele pegou aquele dia o plantão, não tem na mão dele todo esse arcabouço de exame, de condição do paciente. E, às vezes, quem passa para nós a informação é uma enfermeira. Ó, tem um parecer aqui. Aí você não entra em contato com o médico, não sabe nada, fica difícil acessar o prontuário todo. E com essa Laura aí, você já vai estar com esse paciente na mão, né? Para poder, aquilo que você falou, tem uma secreção no dreno, tem uma dor abdominal, mas qual é a hipótese diagnóstica? Esse doente é um cardiopata, esse doente já foi revascularizado, né? Eu acho que isso aí vai trazer um ganho muito grande para o paciente. Mas não pode, de maneira nenhuma, com esse método, substituir a relação médico-médico. Porque é muito importante também o médico comunicar com outro profissional para passar informação sobre o doente, que às vezes é passado através da enfermagem. Ó, tem um parecer aqui. Aí não há comunicação, quer dizer, quem perde é o paciente, né? Eu acho que isso aí vai trazer um ganho muito grande para o nosso hospital, né? Nós estamos avançado bastante. Hoje em dia, o nosso paciente ele tem um tempo mínimo para ser atendido, para ser medicado, para ser visto. E isso aí vai antecipar mais ainda esse tempo, né? E com qualidade, né? Exatamente, esse é o grande propósito, doutor José. Isso. Você pegou muito bem a proposta de valor, né? A ideia é justamente você facilitar e melhorar a comunicação. Então, a gente Com certeza. não perder tempo com coisas que não deve perder tempo e usar a ferramenta para otimizar essa comunicação, né? E um grande problema que a gente vê também, e eu sou médico e eu atuo na linha de frente, é a quantidade de WhatsApp, né, que recebe. Então, de repente, você tem um monte de mensagem no WhatsApp, é normal você acabar não vendo uma mensagem e pode ser que uma discussão no paciente tenha se perdido ali. Aqui, com essa ferramenta, muda, né? Porque você recebe essa informação no aplicativo, está logado, e lembrando que está tudo traqueado, né? Tem tudo um registro do que aconteceu, né? É um canal exclusivo, né? Exatamente. E seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados. O WhatsApp tem tanta coisa, você recebe tanta coisa no WhatsApp, até você ver que alguém mandou, foi um médico, um colega, um hospital, você se perde. Assim não, você já tem um canal totalmente direcionado para isso, né? Perfeito, é isso mesmo. Parabéns. Obrigado. Que bom que vocês gostaram. Foi feito justamente pensando nessas dores, né? Por isso que eu acho que o pessoal, a receptividade geralmente é muito boa, porque foi realmente pensado no dia a dia, para melhorar a vida de quem está ali na frente, para conseguir dar o melhor assistência médica, né? Isso que a gente quer. O ganho tem que ser sempre para o paciente, essa é a verdade, né? Exato. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou médico operador cardiologista e coordenador do time de resposta rápida do hospital. Umas dúvidas aqui que eu tive em relação a esse aplicativo. Por exemplo, esse aplicativo, pelo que você mostrou aí na sua demonstração, aparece todos os pacientes. No caso, no meu celular próprio, colocando esse aplicativo, né, vinculado, lógico, ao hospital, eu teria acesso apenas aos meus pacientes ou estaria aberto a todos esses pacientes que você mostrou aí do hospital? Essa é uma excelente pergunta. A ideia aqui é que a direção tem essa definição. Então, você pode ter um permissionamento e cada qual pode escolher o que for ver. Por exemplo, o hospitalista, né, ou o time de resposta rápida, é interessante que eles vejam o hospital inteiro ou alguns setores, né? E o pronto-socorro, por exemplo, eventualmente, dependendo da estrutura do hospital, não precisa. Ele não precisa ter acesso aos pacientes do hospital. Então, acho que depende muito da direção que vai definir esse permissionamento para cada realidade, né? Então, por exemplo, eu como cardiologista, médico da rotina da cardiologia, tenho os pacientes cardiológicos internados. Eu poderia ter acesso a isso no meu celular particular e aí de casa mesmo, qualquer alteração desses pacientes, eu recebo isso em tempo real. As alterações de sinais vitais e algumas coisas. Exatamente. Eu estava entrando aqui na internet na minha casa de Curitiba e os pacientes saíram aí da Unimed Sul Capixaba, né?
E tem algum aviso sonoro, alguma coisa que já a gente chama a atenção do celular? Que, opa, Ele aconteceu alguma coisa com o paciente. tem um push-up que nem aquela, não sei, acho que alguém entrou na minha, também me mandou mensagem, que nem quando pega mensagem nova de WhatsApp, de Instagram, que aparece, é a mesma lógica, né? E uma coisa importante também, a gente tem um termo de privacidade de dados que, quando você baixa o aplicativo, você tem que preencher. Então, você tem que concordar que, respeitando todo a privacidade de dados, né? A gente sabe que tem login e senha, mas também tem esse termo, respeitando bastante a LGPD, né? E no caso do time de resposta rápida, a gente tem um smartphone, né, com o aplicativo do hospital em relação ao time de resposta rápida, e que, em princípio, poderia ser incluído o aplicativo da Laura, né? E aí, também, em tempo real, vai ficar aparecendo todo paciente daquele setor, né, do hospital que tiver alguma alteração, a gente já automaticamente já vai receber esses avisos, né? Exatamente. Tá. Exatamente. E acho que é super, super bacana também, de novo, trazendo da linha de frente, né, que eu discuto infecção em paciente imunossuprimido, com TMO também. Desde que a gente começou a ter o aplicativo no hospital, eu estou conectado e consigo fazer intervenções de uma forma mais assertiva, né? Cresceu a cultura disso do paciente, eu sei como está a curva de frequência cardíaca, eu sei como está o alerta do machine learning. Então, eu consigo, mesmo fora do hospital, fazer algumas intervenções que basicamente parece que dá superpoderes, né? Você fica mais calmo, você consegue ter essas informações para tomar a melhor decisão, né? Que no final do dia, quem toma a decisão é sempre o médico, né? Ou a equipe assistencial. Os dados de exames, eles já vão automaticamente para o aplicativo? Ele exames também. de imagem, exames de sangue, exames laboratoriais vão, exames de imagem ainda não, mas a ideia é que a gente vai fazer de uma forma incremental o primeiro laudo e depois, mais para frente, exames de imagem, né? Obrigado. Obrigado, sim. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida? Eu sinceramente, eu fiquei imaginando uma Alexa me auxiliando a fazer todas as coisas, entendeu? Então, por isso que eu fiz aquelas perguntas sobre interação por voz, né? Porque isso é uma coisa que, teoricamente, pouparia tempo também da vida corrida que a gente tem, né? Então, assim, além de poder te dar a possibilidade de tomar uma conduta, iniciar um antibiótico, fazer uma reposição de sódio, enfim, por uma mensagem de voz, isso seria um avanço bem sinistro. Mas eu acho que eu estou botando a carroça na frente dos bois e quem sabe um dia vai ser assim, né? Paulo, mas você tem toda a razão, tem toda a razão. Nossa, a gente já imagina, é que eu não posso ficar falando tudo aqui, né? Porque a gente já imagina tudo que vai acontecer em 2 anos, assim, a gente já está pensando em várias melhorias e com certeza a voz é fundamental, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente escuta podcast, né? A gente é muito mais, agora, nesse mundo no global, é muito mais na voz e no áudio do que efetivamente escrevendo, né? Então, a gente com certeza está olhando para isso e vai ser uma melhoria. Não posso falar datar para você quanto, mas se depender de mim, eu quero que a gente gostaria, assim, que ano que vem já tivesse alguma coisa nessa linha de voz, né? Com certeza. Uma vez estruturada toda essa jornada, tem certas coisas que parecem mais difíceis, mas são mais fáceis. O mais difícil é implementar isso no dia a dia e fazer isso ser fluido. Uma vez que a gente consiga isso, né, que está na implementação e tendo uma boa adesão, colocar a voz realmente não é um dos mais difíceis obstáculos, sabe? Tecnologicamente é bastante possível e pode esperar que a gente vai fazer isso com certeza. Hugo, na sua experiência, com quanto tempo você acha que isso vai estar rodando para a gente poder fazer uma análise de ganho real? Na sua experiência, como é que é? Quanto tempo, mais ou menos?
Porque tudo que é novo é desafiador, né? Você fica preocupado e tal. Conforme você for exercitando, a coisa vai fluindo, você vai vendo que é muito fácil, né? E, na sua experiência, com quanto tempo pode-se fazer uma avaliação do ganho realmente desse projeto? Sei. Então, do que a gente viu, assim, geralmente 6 meses é o tempo de maturidade, né? Então, você tem um processo inicial de implantação, né, integração, mudança do time, e 3 a 6 meses você consegue ver melhoria nos processos, e você vê primeiro nos processos, né? E depois no desfecho clínico, né? Então, pelo menos 6 meses é um recorte interessante. Uma coisa legal que a gente tem relatórios mensais. Então, relatórios todos os meses, mostrando a quantidade de alertas, o tempo entre o alerta e a avaliação médica, em tempo entre alerta e avaliação de enfermagem. Isso é bacana porque gera uma meta, né? Então, entre o alerta e a avaliação da enfermagem, eu quero que tenha um deadline ali de 3 horas, por exemplo, 1 hora. E daí você consegue ver, 50% está dentro dessa faixa. Para mês que vem, vamos tentar melhorar isso? Para o outro mês, vamos tentar melhorar mais ainda? Então, eu consigo ser mais palpável nessas melhorias de processo, para que continuamente seja melhor, né? Muito Mas bom. 6 meses é um bom tempo de análise. Tá bom. Hugo, a gente, né? Desculpa. Não, só ia reforçar. Pode falar. Você é o convidado, você tem sempre a preferência. Não, só ia reforçar o convite para pesquisa, né? Então, se tiver interesse, a gente pode eventualmente olhar esses dados, pode mostrar, isso daí a gente faz, mas com finalidade de publicação também é interessante, porque faz parte daí uma coorte, que a gente está querendo criar uma coorte brasileira bastante representativa de hospitais, né? Então, isso seria muito, muito bacana também, e agregar bastante. Como comentei, assim, numa ideia simples de mestrado, a gente conseguiu juntar 20 mil pacientes. Imagino que a gente não pode fazer com cada vez cérebros mais robustos aí, associados, né? E colaborando. É um mundo de informações que a gente pode agregar, né? E se traduzir em protocolos, em traduzir em melhorias, né? Nós, né, que estamos na equipe de hospitalistas, tanto quanto rotineiros, né, que a gente passa visita pela manhã e às vezes fica o dia inteiro aguardando um resultado de cultura, e fica pedindo para o plantonista, para o colega cobrar, né, isso já é um avanço grande, e principalmente para o plantonista também, porque organiza a vida do plantonista, né, então ele pegou o plantão, ele sabe onde ele precisa ir primeiro, porque ele pega o plantão e ele tem uma série de demandas para resolver, né, e aí ele pega o plantão e ele já sabe onde ele vai organizar, quem é o primeiro paciente, qual a prioridade no plantão, né? Então, isso é um valor incrível, né? Hugo, eu quero te dar parabéns, né? Pela apresentação e principalmente parabéns pelo trabalho, né? A gente sabe que tudo isso vai se refletir em segurança, em qualidade assistencial, em redução de mortalidade, então isso vai se traduzir em ganho de vidas, né? Então, parabéns pela sua apresentação, parabéns por todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo e tragam cada vez mais inovações, porque a gente está aqui para absorver, para colocar isso em prática e a gente quer trabalhar tudo isso junto. Agradecer muito a sua disponibilidade, né, de estar participando nesse momento com a gente, muito obrigado. Já está convidado para outras apresentações, já fica aí. Quando surgir qualquer coisa nova, já pode chamar a gente que a gente faz up-to-date. E quero agradecer a todos os colegas médicos que estão participando com a gente, os colegas da equipe multiprofissional, né, enfermagem, fisioterapia, nutrição, todo mundo faz parte desse cuidado e todo mundo pode identificar e pode ajudar nessa assistência, né? A gente não faz o trabalho sozinho, nós médicos trabalhamos, mas sem vocês a gente fica sem perna e sem braço. Então, a gente agradece muitíssimo a participação de todos, dos médicos e de toda a equipe multiprofissional, né? E muito obrigada a todos. Tá, gente? Uma boa noite. Muito obrigado pelo convite, eu estou extremamente grato, vocês me receberam super bem aí, mandando mensagem antes, foi realmente muito caloroso. E obrigado pelas contribuições, né? Paulo, José, Carlos, muito obrigado a todo mundo mesmo. Fico à disposição. A ideia é que a gente seja o mais transparente possível, que a gente possa ajudar nessa implementação o máximo possível. E o que a gente quer é isso, né? Ajudar o paciente, melhorar a qualidade assistencial e a segurança do paciente. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos.